outras pessoas que não. Gente, assim, acho importante, antes de começar, contar um pouquinho para vocês da minha história com esse livro, né? Para quem não me conhece, eu sou comunicóloga, jornalista de formação. A minha porta de entrada para o universo do desenvolvimento humano, do florescimento humano, foi o feminino. Eu fui literalmente atravessada por esse livro, Mulheres Corpos dos Lobos. Eu estou procurando ele aqui. Eu fui atravessada por esse livro pairou a minha vida pelo menos uns 10 anos antes dele chegar às minhas mãos. Eu ouvia falar dele por mulheres que eu considerava muito interessantes, muito inspiradoras. E todas as vezes que eu ouvia essas duas palavrinhas, mulheres selvagens, era como um tocar de tambor, era como um abrir de portal, era um misto de curiosidade, com instinto, com anseio por conhecer, por desbravar, por despertar, né, o que seria, afinal, então, esse arquétipo da mulher selvagem. Mas, como eu disse, foram 10 anos até ele de fato chegar nas minhas mãos e eu começar a ler, e com certeza isso aconteceu quando eu estava pronta para ele. Nessa época eu já tinha minha primeira filha, com então, sei lá, 1 ano de idade, e eu ganhei de uma amigona da vida, com uma dedicatória que me instigou mais ainda, e naquele momento eu falei, puxa, agora não tem jeito, você é meu e eu vou desbravar. E aí eu comecei a ler, e foi a maior catarse da minha vida. Foi o maior processo de transformação pessoal, de autoanálise que eu fiz. Eu me entreguei para aquelas páginas, eu reverberou profundamente em todo o meu ser. Eu costumo dizer que assim, eu sempre fui uma mulher muito atravessada pelas questões femininas, desde que eu me lembro por gente. Então, essas diferenças de gênero, elas me doíam muito, me machucavam muito, sempre é, me atravessaram. Mas eu acho que eu não tinha repertório, não tinha linguagem para compreender ou para explicar tudo isso. E esse livro me deu isso. Esse livro me deu esse repertório, me deu essa linguagem, me deu esse entendimento do que acontecia dentro de mim que eu não conseguia entender, que eu não conseguia explicar. E, gente, eu realmente acredito que existem conhecimentos, né, que a gente traz para esse mundo, que a gente traz na malinha, né, na mochila, no nosso HD da alma. Em algum momento da vida, algum encontro, algum ser, ou algum saber, né, nos conecta com essa sabedoria interior, com esse HD, né? E foi isso que aconteceu comigo com esse livro, e aí foi só fazer o download, mas de algum modo essa sabedoria já existia dentro de mim. E eu sou uma perfeccionista em tratamento há muitos anos, né? Então, tudo que eu faço, eu tenho muito, assim, tem muito estudo, tem muita dedicação, tem muito preparo. E esse livro me ensinou a aprender a fazer o meu trabalho fazendo, né? Não existia uma formação para facilitadora de círculos de mulheres, assim como não existia uma formação para facilitadoras das histórias desse livro. Então eu aprendi fazendo primeiro em mim mesma, né? E depois compartilhando com outras mulheres. Boa noite, Aurora! Que prazer ter você aqui, querida. Boa noite, Daphne. Boa noite a todos vocês. Bom, gente, estou aqui Boa contando noite, Ju. a noite, Daphne. Estou aqui contando a minha história com esse livro. E aí, então, eu começo a conduzir círculos de mulheres de um modo muito intuitivo. Comecei fazendo isso como um trabalho de doação, eu não cobrava nada. Eu só ia lá e compartilhava o que eu estava aprendendo, o que eu estava descobrindo, o que eu estava transformando em mim mesma. Essa história começou a crescer, 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 um círculo começou a levar a outro, e quando eu vi, já tinham assim uma lista de espera para os próximos 2 círculos, eu já estava com a minha agenda fechada. E aí eu entendi que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida, que aquela era a minha missão, era meu propósito de alma, né? Acompanhar outras mulheres em seus processos de autoconhecimento profundo e fortalecimento feminino. É, e eu comecei a me instrumentalizar, comecei a buscar ferramentas que pudessem, então, me ajudar a fazer esse trabalho de forma mais potente, né? É, e aí eu cheguei na psicologia positiva. Então, em 2015, eu ingresso para a primeira pós-graduação em psicologia positiva no Brasil, no Rio de Janeiro, chamada CEPAS.
E lá eu me encontrei com o estudo das forças e virtudes humanas, outra cachaça na minha vida, que eu amo de paixão. E desde então, lá se vão 10 anos, né, eu me dedico ao estudo científico das forças e virtudes humanas. Esse estudo do que há de certo com as pessoas, né? Então, a psicologia positiva é isso, ela nasce desse lugar de querer, de desejar compreender o que é de certo com as pessoas e complementar o estudo da psicologia, que naquela ocasião, em 1998, já tinha todo um manual, né, dos transtornos mentais, super mapeados, super descritos, né? E foi um trabalho super importante, super fundamental. Mas o Seligman, o pai da psicologia positiva, ele diz exatamente isso, que o objetivo da psicologia positiva é complementar a psicologia tradicional e assim nasce esse trabalho das forças e virtudes humanas como manual da insanidade, fazendo um contraponto ao DSM, né? Que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. E aí, gente, então eu venho estudando esses dois campos, né? A psicologia analítica, porque esse livro que eu vou apresentar para vocês hoje, Mulheres Correm com os Lobos, ele é escrito por uma psicóloga junguiana, então a base epistemológica dele é totalmente Jung, né? A psicologia profunda, a psicologia da alma, e a psicologia positiva. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma metodologia que conecta esses dois saberes: psicologia junguiana, o poder das histórias, psicologia positiva, as forças e virtudes humanas, esse reconhecimento de quem somos pelo que temos de melhor, pelas nossas potencialidades, pelos recursos positivos da nossa personalidade, né? E isso é muito importante para as mulheres, né? Por que fazer esse trabalho, gente? Por que fazer esse trabalho com o livro? Por que fazer esse trabalho de fortalecimento feminino com as forças e virtudes humanas? Porque as mulheres estão profundamente adoecidas, né? No Brasil, tá ótimo, Raquel, a gente espera você. No Brasil, hoje, a gente tem um número, isso é dados estatísticos do IBGE, tá? Pesquisas recentes. Mais de 45% das mulheres no Brasil sofrem de depressão, ansiedade, burnout. Então, isso é muito grave, isso é muito relevante, né? É um caso urgente, um caso de saúde pública, o adoecimento feminino, que é gigante. Né? Então, todo o meu trabalho com as histórias do livro e com as forças de caráter e psicologia positiva vem com o intuito de fazer frente a esse adoecimento gigante, né? Vem com o intuito de trabalhar com protocolos de prevenção de saúde mental feminina e potencialização de felicidade e bem-estar. Então, eu criei o Instituto Felicidade da Mulher com esse intuito e todos os produtos e todos os cursos e os serviços que a gente oferece dentro do Instituto Felicidade da Mulher tem esse intuito, né? E tem o intuito de trabalhar a mulher em 3 níveis, né? O feminino em 3 níveis, no individual, no coletivo e no organizacional. Querida Aurora, difícil, né? Eu acho que chega a final do ano, a gente sempre se sente ainda mais sobrecarregado. Então, é tempo da gente realmente voltar para si e ter ainda mais cuidado, né? Com as escolhas que a gente faz, com aquilo que a gente abraça, coisas muito importantes que fazem as mulheres adoecerem e que a gente aprende com esse livro é dizer não, estabelecer limites saudáveis para as nossas relações e para si mesma, né? Porque uma das coisas que mais adoece as mulheres é a dificuldade de dizer não. A gente quer ser boazinha, a gente quer agradar, a gente quer cuidar de todo mundo, a gente esquece de si, a gente esquece de cuidar da gente, né? E a gente acaba abraçando o mundo, e nessa a gente adoece. A gente tem adoecido exatamente por isso. Isso é um dos motivos, né? Quando eu faço a pesquisa dentro do Instituto, um dos braços do Instituto é uma pesquisa sobre felicidade da mulher. Depois, se eu posso compartilhar o link, vou agradecer muito se vocês quiserem participar e responder. Cada resposta é muito importante para mim nesse trabalho de entender, né, de mapear o bem-estar feminino, os vilões da infelicidade, né, o que impacta o nosso bem-estar. E aí, nas respostas que eu recebo, assim, o grande campeão, né, da infelicidade, do impacto negativo no bem-estar, é a sobrecarga. Né? E por que a gente está tão sobrecarregada? Porque a gente está fazendo muito mais do que a gente pode. Porque a gente está fazendo muito mais do que a gente é capaz. Por isso que a gente adoece. Esse é um dos grandes motivos que a gente adoece. Né? Então, é por isso que
nesse livro a gente aprende muito com as histórias a se priorizar, a estabelecer limites saudáveis, né? A dizer não. Isso é muito importante. Bom, então agora que eu já me apresentei, vamos voltar aqui para a apresentação. E vamos entender um pouquinho sobre quem é Clarissa Pinkola Estes, por que esse título, Mulheres que Correm com os Lobos, o que é o arquétipo da mulher selvagem, tá bom? Então vamos lá, vou aumentar aqui a tela. Então vamos lá. A Clarissa, gente, ela é analista junguiana, mas ela também é contadora de histórias. E ela tem um trabalho lindo, né, de buscar a essência, a origem dessas histórias, porque essas histórias elas foram deturpadas ao longo dos séculos. É importante a gente entender que as histórias elas são mais antigas que a psicologia e até mesmo que as religiões. Né? E era o que existia, né? Nas antigas, nas sociedades primordiais, né? Era o que existia de medicamento para a alma. Então, como que as pessoas eram tratadas? Como que as emoções? Como é que o psicológico das pessoas eram tratadas, né? Há milhões e milhões de anos dentro dessas tribos, dentro dessas comunidades, com histórias, porque era através das histórias que as pessoas, os mais velhos ensinavam a engrenagem da vida, que caía para levantar e seguir em frente, mas não como antes, de um jeito novo, mais forte, mais sábio, mais seguro, mais capaz, tá? Então, por isso que as histórias funcionam como vitamina para nossa alma. A Clarissa ela faz esse trabalho de resgatar a origem dessas histórias, porque as histórias elas vão se perdendo ao longo dos séculos, de acordo com as culturas, com as religiões, elas vão sendo transformadas, elas vão sendo adaptadas de acordo com a cultura e religião vigente. Né? E aí ela vai tentando resgatar essas histórias mais originais, né? Antes delas terem sofrido essas mudanças culturais. Né? Então, as histórias elas eram uma da tradição oral. Os primeiros a tornarem as histórias uma tradição escrita são os irmãos Grimm. Né? Eles ficaram conhecidos por fazer isso, que eram irmãos super religiosos, extremamente católicos. Então aí foi a primeira grande transformação das histórias, onde a gente vê que de repente aquela mulher sábia virou uma bruxa malvada, né? Que um animal de poder virou um animal perverso e venenoso, como uma cobra, como um dragão, né? Então a gente vai dando essas deturpações e o trabalho da Clarissa é tentar trazer essas histórias mais para o essencial, mais para sua origem, né? Sem essas deturpações culturais. E aí o que ela faz? Ela reúne essas 15 histórias nesse livro Mulheres Correm com os Lobos, com o intuito de ajudar as mulheres a resgatarem o arquétipo da mulher selvagem, que eu vou apresentar para vocês aqui, que está totalmente conectada ao que é um resgate da saúde, do bem-estar, da boa forma psíquica feminina. E é por isso que esse trabalho é tão importante, tão urgente nos dias de hoje, para todas nós mulheres, porque nós estamos precisando resgatar, nós estamos precisando nos relembrar de como é essa nossa boa forma psíquica, né? Do que de fato verdadeiramente somos feitas. Né? A gente precisa despertar essa sabedoria interior para que a gente possa seguir de pé nas quatro patas. E de pé nas quatro patas é o quê? Mais segura, mais forte, mais sábia, ok? Então vamos lá. Ela utiliza mitos, contos de fadas e outras histórias escolhidas ao longo de mais de 20 anos de trabalho de pesquisa, ok? Então vamos ver agora o porquê do título. Tá? Esse título ele foi inspirado na biologia de animais selvagens, em especial os lobos. Então, o que lobos e mulheres têm em comum? É isso que a gente vai descobrir agora. Aqui eu trago essa citação da Clarissa que eu acho muito, muito importante. Ela fala assim: não é coincidência que os lobos e as mulheres rebeldes tenham reputações semelhantes.
Ambos compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si e, por isso, têm a reputação equivocada de serem cruéis, inatamente perigosos e vorazes. O que lobos têm em comum com mulheres? Primeiro, que ela descobriu, gente? Que essa raça de lobo, chamada Canis lupus, que é a raça que ela estava estudando, tinham, então, esses aspectos, essas características que ela também observava nas mulheres. E quais são essas características? Percepção aguçada, agregadoras por natureza, dotadas de grande resistência e força, muito preocupadas com sua família e comunidade, espírito brincalhão, curiosos, profundamente intuitivos, resilientes, determinados e corajosos. Tá? Então, esses foram os aspectos que a Clarissa correlacionou com as mulheres. Agora, vamos entender o que afinal é esse arquétipo da mulher selvagem? É a natureza instintiva inata das mulheres, a alma feminina, também conhecida como ser espiritual ou sabedoria interior. A mulher selvagem é essencial para a saúde mental e espiritual das mulheres. É a intuição, a vidência, a deusa da vida, da morte e vida. Deusa da vida, morte e vida. Lá que sabe dentro de nós. Ela carrega consigo tudo que a mulher precisa ter e saber, todos os elementos para a cura feminina. Ela é muito mais visceral do que mental. Sem ela, as mulheres não têm ouvido para ouvir o discurso da própria alma. Sem ela, exigimos de mais ou de menos ou nada. E nos calamos quando estamos ardendo. A mulher selvagem é o nosso instrumento regulador, é o nosso coração. E o chamado, gente? Quando que a gente escuta o chamado do despertar da mulher selvagem na nossa vida de mulheres modernas, né? De mulheres contemporâneas? A gente escuta esse chamado muitas vezes quando a gente se encontra naquele lugar de abismo, né? Entre quem a gente verdadeiramente é e quem a gente se tornou para agradar os outros, tá? Então, é nesse lugar de abismo que a gente ouve o chamado da mulher selvagem, né? Que fala pra gente o seguinte: cara, a vida não é só seguir o script, que se resume a ser o que esperam de você, se enquadrar aos padrões de comportamento e beleza vigentes. E essa jornada de reconexão com o feminino, ela começa quando a mulher questiona esses padrões em busca do que é verdadeiramente seu. E o que objetivamente representa, gente, despertar esse arquétipo da mulher selvagem na nossa vida, né? Então, o que ela é? Ela é criativa, né? Ela está conectada aos ciclos de vida, morte e vida, aos ciclos da natureza. Então, quando a mulher encontra, quando a mulher resgata esse arquétipo, a gente resgata também essa capacidade de fluir com esses ciclos, de dançar com esses ciclos de vida, morte e vida. A gente entende que vida e morte são fatos da mesma moeda e que todo fim traz em si um novo começo. E isso dá uma tranquilidade, uma paz, porque a gente sabe, né, que momentos difíceis, né, logo vão terminar, né? Logo vão trazer algo novo, logo vão trazer um novo começo. Né? E ao contrário também, a gente também entende que momentos bons, momentos maravilhosos também não duram para sempre. E a gente consegue fluir e dançar com todos esses ciclos de uma forma mais leve, sem tentar segurar, sem tentar controlar a vida, né? Entendendo que a vida é esse fluir infinito, que a vida é movimento, essa é a engrenagem da vida. Ela nos encoraja a abraçar nossa verdadeira natureza, a honrar nossos instintos e a viver de acordo com os nossos valores mais profundos. Essa busca pelo selvagem que nos habita é como uma viagem de volta para casa, uma jornada em direção ao centro do seu ser. Então, gente, a mulher selvagem, ao longo dessas histórias, ela também vai nos mostrando que nós não somos uma coisa só, né? Que nós somos um grande quebra-cabeça, formado por um inconsciente coletivo, por um inconsciente pessoal e por uma consciência. E como é importante a gente aprender a transitar,
né? Entre esse inconsciente trazendo os presentes, as revelações, os insights, as descobertas desse inconsciente para a nossa consciência. Então é isso que essas histórias também vão nos ajudar a fazer. E isso é importantíssimo para a saúde mental, para o bem-estar das mulheres, né? Por quê? Porque no inconsciente estão, de repente, aquelas dores, aquelas situações que a gente renegou, que a gente jogou para debaixo do tapete, aquele trauma, né? E uma história é como uma chave. Então, quando a mulher escuta uma história, é como se fosse uma chave a abrir, né, explorando o inconsciente e a liberar essas situações, essas emoções, esses sentimentos que precisam ser liberadas, né? Porque se não forem liberados por muito tempo, vão nos causando problemas, vão nos trazendo adoecimento. Então, o que significa aqui, na verdade, são os sintomas de desconexão com esse arquétipo, tá? Então, agora que a gente já entendeu o que é esse arquétipo da mulher selvagem, que ele representa a saúde, o bem-estar, né? A vida espiritual das mulheres, essa aceitação dos ciclos da vida, essa dança com a nossa totalidade, né? Essa capacidade de integrar todos os aspectos da nossa personalidade, nossas forças, nossos valores, nossas sombras, aqueles personagens, aqueles sentimentos recalcados pelo nosso inconsciente, né? Que a gente muitas vezes não quer ver. Ela ajuda a gente a trazer isso à tona e a reformular essas sombras e a integrá-la à nossa personalidade, para que a mulher possa dançar com a sua totalidade de luz e sombra, entendendo que somos esse ser inteiro, né? Que tudo isso faz parte de nós e que tudo isso precisa ser aceito, precisa ser integrado para trazer o quê? Potência, alegria, liberdade, fluidez, felicidade, bem-estar, saúde. Tá? O que acontece com a mulher quando ela está desconectada desse arquétipo da mulher selvagem? E agora eu quero pedir para que vocês prestem atenção nessas características e reflitam sobre qual delas te representam, né? Qual desses sintomas de desconexão desse arquétipo conversam com você? Qual deles você fala, poxa, isso aqui eu sinto? Então vamos lá, gente. Sensação de impotência, insegurança, hesitação, incapaz de realização, entrega a própria criatividade para as outras pessoas, escolhe parceiros, empregos e amizades que esgotam sua energia, preocupa-se demais com a opinião dos outros, deixa-se envolver demasiadamente no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque esse é o caminho mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Incapaz de fixar limites, tem medo do novo, da mudança, tenta controlar tudo como uma tentativa de se sentir segura. Estão me acompanhando até aqui? Gente, pode, por favor, a qualquer momento, fazer perguntas, me interromper. Quem não pode falar, pode botar no chat, que eu vou ver e vou responder, tá bom? Eu adoro, assim, quem quiser participar, interagir, eu adoro, porque senão acho que fica muito chato, só essa coisa da aula, só eu falando, tá? Então fiquem à vontade. Vamos entender agora, né? O tema do encontro é muito falar também do poder das histórias, né? A gente vai falar aqui do poder das histórias, mas mais objetivamente do poder das histórias contidos nesse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Então vamos entender os contos como medicamentos? Um conto é uma ponte que se cria para o despertar das nossas potencialidades. Muitas vezes pensamos nos contos como coisa de criança, entretenimento. Contudo, não é só isso. São recursos para ajudar no desenvolvimento integral dos seres humanos, desde que o mundo é mundo. Os contos revelam valores, forças e virtudes e nos ensinam a engrenagem da vida, cair, levantar e seguir em frente. Os contos funcionam como uma chave para abrir o inconsciente e libertar memórias, emoções, traumas e sentimentos, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? É... Os contos oferecem um efeito mágico que facilita a compreensão daquilo que nos aflige,
Nós somos feitos de histórias e os contos de fadas são um mapa da nossa psique. Né? O que seria a nossa psique? Psique, na linguagem junguiana, significa nada mais, nada menos que alma. Tá? Então, seria o mapa para a nossa alma. Então, ler essas histórias é se conectar ou se reconectar com a própria alma. O trabalho com os contos se apoia em um tripé: arte, ciência, espiritualidade e sentido. Tá? Então, aqui, como arte, eu utilizo a parte de contação dessas histórias, por isso o trabalho no Círculo de Sabedoria Feminina sempre começa com a apresentação do conto, eu realmente conto a história para vocês, né? Depois a ciência. Aonde que está a ciência, Ju? A ciência está quando eu relaciono aquela história, né, com a ativação de uma força ou virtude humana observada nos personagens daquela história, tá? E a espiritualidade como senso de sentido. Então, qual o sentido dessa história para a nossa vida de mulheres contemporâneas? Né? Como que a pedagogia daquela história, ou seja, o que aquela história quer nos ensinar, pode ser aplicado à nossa vida prática, de forma eficaz. É isso que vocês aprendem, né, no Círculo de Sabedoria Feminina. Então, o poder das histórias. As histórias presentes nesse livro compreendem o drama da alma de uma mulher, que trazem insights, instruções, percepções e soluções para a nossa vida. As histórias despertam interesse, tristeza, alegria, perguntas, anseios e percepções. Elas têm o poder de nos conduzir ao nosso próprio conhecimento, nos mostrando a realidade como ela é e não como gostaríamos que fosse. Gente, que eu sempre falo, né? Quando uma mulher escuta uma história, é como se a gente colocasse um grande espelho na frente dela, né? E muitas vezes, quando aquela história ressoa sobre a nossa própria história, ela nos mostra exatamente em que momento nós estamos e quais são as saídas, né? Quais são as possibilidades para a gente sair daquela situação que a gente se encontra. As histórias dão a direção, né? E mostram portas onde antes a gente não via nenhuma opção de fuga, nenhuma opção de saída, tá? Então é maravilhoso que quando você escuta uma história, você faz essa conexão com a sua própria história, com a sua vida. Não tem nenhum julgamento, não tem ninguém te apontando o dedo, não tem ninguém te falando faça isso ou faça aquilo. É você com a história, é você com a sua sabedoria interior acessando aquele conhecimento, tendo aquele insight. Só um minuto, gente. Que era exatamente a peça que faltava, no seu quebra-cabeça, tá? Então, as histórias são os ingredientes mais fáceis e acessíveis para a cura e uma ferramenta importante para a construção do caráter. Por isso que a metodologia que eu criei, e aí, gente, talvez muitas de vocês aqui já trabalhem com essas histórias, já tenham participado de algum círculo de mulheres com essas histórias, talvez já até atuem como terapeutas com essas histórias. O que eu trago de novo nesse trabalho tão antigo com o livro Mulheres Correm com os Lobos, que milhões de mulheres fazem, né, em várias partes do mundo? O estudo das forças e virtudes humanas. Esse é o diferencial do meu trabalho, esse é o diferencial do Círculo de Sabedoria Feminina e do método que eu criei. Só que você vai encontrar, né, todos os ingredientes dessa história, o trabalho terapêutico com essas histórias, somados à ativação prática com intervenções que são validadas cientificamente pelo trabalho das forças e virtudes humanas, tá? Então, aqui você vai ter também o reconhecimento e ativação das suas 24 forças e 6 virtudes. Né? Com o intuito de quê? De construir essa melhor versão, mais autêntica, mais realizada, mais saudável e mais feliz. O que as mulheres podem aprender com as histórias presentes nesse livro? E aí, gente, eu vou falar aqui de uma perspectiva do que eu aprendi e com uma perspectiva do que eu acompanhei mais centenas de mulheres que vivenciaram essas histórias comigo e que elas falam, né? Como foi para elas, o que elas aprenderam. Então, o que eu trago aqui é esse compilado dessa experiência de mais de 10 anos com essas histórias e o que eu observei, que não só eu aprendi, mas como as mulheres que eu acompanhei.
Silenciar a voz do mundo para ouvir a própria voz. Resgatar a nossa intuição. Ocupar o corpo com orgulho e confiança. Estabelecer limites saudáveis para as nossas relações. E aí aqui eu vou fazendo paralelos com as histórias do livro, tá? Talvez algumas de vocês aqui já tenham lido e conheçam algumas dessas histórias. Então, silenciar a voz do mundo para ouvir a própria voz, né? É algo que a gente começa a aprender a fazer já logo no primeiro capítulo, com a história de La Loba. Resgatar a intuição. A gente faz isso de forma muito objetiva e concreta na história de Vassalissa, o capítulo 3 do livro, né, que é exatamente o resgate da intuição feminina. É uma história de iniciação feminina em que a autora vai nos mostrar, vai nos guiar em 9 tarefas para que a mulher possa resgatar a intuição que sempre foi sua, que sempre esteve lá, mas que por algum motivo, ou muitos, e a gente vai entender um pouco quais são quando a gente chega nessa história, ela acabou caindo em desuso. E a intuição é como um músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte, né, mais sagaz ela fica, né? Além disso, ocupar o corpo com orgulho e confiança é algo que a gente vai aprender muito a fazer no capítulo sobre a mulher borboleta, a história da mulher borboleta. Né? É uma história que fala muito do nosso corpo de um outro lugar, do corpo feminino de um lugar totalmente fora desses padrões de beleza idealizados e reais, né? Mas de uma busca da própria mulher por construir o seu próprio padrão de beleza ideal. Né? E aí a gente faz toda essa jornada juntas. Estabelecer limites saudáveis é algo que a gente também aprende no capítulo 3 de Vassalissa, mas também aprende na pele de alma, pele de foca, tá? E em muitas outras histórias. Eu acho que as histórias elas vão nos mostrando de formas diferentes aquilo que a gente precisa aprender, né? Mas o intuito muitas vezes é o mesmo. E isso também é pedagógico, porque a consciência precisa repetir e repetir e repetir para quê? Para gravar o aprendizado. Senão a gente esquece, né? Se a gente não grava, a gente esquece e aí não serve para nada. Integrar todas as partes da personalidade e dançar com sua totalidade. Isso é o que Baba Yaga nos ensina. Baba Yaga é a bruxa, também a velha mãe selvagem, a deusa da vida, morte e vida, que Vassalissa vai encontrar e que vai ensinar para ela todos esses saberes, né? Um minutinho. Desculpa, gente, eu tenho um gato e um cachorro e eles estão aqui brincando, então vocês devem estar ouvindo a sonoplastia de chutes, de miados, enfim. Então, integrar todas as partes da personalidade, ativar a sua criatividade e poder pessoal. Vários contos ensinam as mulheres a ativarem a sua criatividade. A gente tem os Sapatinhos Vermelhos, né? Que é um conto que trata muito dessa questão da criatividade feminina e da importância de acender esse fogo criador, né? Para a nossa saúde mental, para a nossa vida florescer, para o nosso bem-estar. A gente tem Águas Claras, que é um conto que nos ensina como a gente faz para purificar o rio da nossa criatividade. Peraí, gente, só um minuto. Tem alguém no grupo tentando entrar que não está conseguindo. Ah, não. Vamos lá. O que mais? Construir uma autoestima positiva. Vassalissa é uma história que nos ensina a fazer isso. Pele de foca, pele da alma também. Muitas dessas histórias nos ensinam a construir essa autoestima positiva, né? Que é algo tão importante para as mulheres, principalmente quando a gente pensa no mito da inferioridade feminina, que todas nós somos expostas desde muito cedo, né? Que a gente vive num mundo em que a menina, lá pelos 7 anos, ela entende que o feminino vale menos que o masculino na nossa cultura. E isso, por si só, já traz uma ferida narcísica, né? Tatuada em todas nós, que eu acho que também fica muito aparente quando a gente percebe que muitas de nós, quase todas nós,
sentem essa sensação de inadequação, essa sensação de eu não sou capaz, sensação de eu não sou boa o bastante. Isso está muito relacionado a esse mito da inferioridade feminina, que muitas vezes a gente não tem nem consciência, a gente acha que é uma falha nossa, né? E, na verdade, todas nós somos expostas a isso. E quando a mulher toma consciência sobre essa cultura e sobre a crueldade que nos cerca, isso é muito libertador. Isso é muito importante para o trabalho com o feminino. Outra coisa que acontece, que as mulheres aprendem com essas histórias, é ser capaz de reformular a própria história, atribuindo sentido ao que foi vivido, né? Então, essas histórias nos ensinam a honrar, a valorizar a nossa trajetória até aqui, né? Boa ou ruim, ela nos fez quem somos. E isso tem um valor. E a gente precisa reconhecer esse valor. E como é que a gente faz isso? Atribuindo sentido ao que foi vivido, né? Pensando no poder pedagógico das experiências que sofremos, que vivemos, né? E isso tudo constrói resiliência, tá? A gente também, com essas histórias, aprende a reconhecer as nossas forças, os nossos valores e, principalmente, o nosso valor, né? E a mulher precisa aprender que construção de autoestima positiva é feita de dentro para fora, né? Não é com o olhar dos outros, não é com a validação externa, né? É a partir do nosso próprio olhar, a partir da nossa própria validação interna. É isso que realmente nos nutre e nos equilibra. E aí, gente, a gente chega aqui na apresentação do Círculo de Sabedoria Feminina. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu estou abrindo a terceira turma, tá, do Círculo de Sabedoria Feminina. Eu estou pegando uma carona aí com a Black Friday, né, que é no final do mês, ainda nem começou. Mas o meu objetivo é oferecer esse curso para vocês no final do ano, pela metade do preço, tá? Então, o que é o Círculo de Sabedoria Feminina? É uma jornada de fortalecimento interior, reconexão com o seu feminino, sua criatividade e intuição. A cada encontro eu vou utilizar o quê, gente? O poder terapêutico das histórias entrelaçado com as estratégias da psicologia positiva para despertar a mulher que você é. As aulas são gravadas. Esse é o diferencial desse curso, tá? E por isso também eu estou oferecendo ele com esses 50% de desconto. Porque esse curso, geralmente, eu faço com 14 aulas ao vivo. Encontros semanais, de 1h30, né? Eu decidi fazer nesse final de ano, dessa forma, oferecendo para vocês essas 14 aulas gravadas, disponibilizadas na plataforma de ensino. Então, na hora que você compra o Círculo, você já pode acessar as aulas. Eu vou liberar para vocês uma aula por semana e vou acompanhar a evolução de vocês com perguntas, com tarefas e com vídeos no grupo de WhatsApp que será criado para essa terceira turma, né, que vai ser formada agora. Haverá também uma aula inaugural ao vivo no dia 3 de dezembro, às 7 da noite, pelo Zoom. Essa vai ser a nossa única aula ao vivo. Todas as outras serão gravadas, tá? E já estão disponibilizadas na plataforma. Agora, gente, o que eu fiz? Esse curso Círculo de Sabedoria Feminina divide as 14 histórias em 3 módulos, tá? Então, o primeiro módulo, cada módulo você vai receber 5 histórias gravadas, 5 aulas gravadas. O primeiro módulo é o despertar da sabedoria interior. A gente começa com a história de La Loba, né, para arrumar a nossa casa interna. Depois, Barba Azul, para ativar os nossos poderes instintivos. Depois, Vassalissa, o resgate da nossa intuição. Então, depois que a gente arruma a nossa casa interna, que a gente faz aquela limpezinha, que a gente entende o que precisa permanecer, que a gente entende o que precisa morrer e abre aquele espaço, a gente ativa os nossos poderes internos, instintivos. Depois a gente resgata a nossa intuição. Depois, gente, a gente vai para o pele de foca, pele de alma, né? Entendendo como se colocar em primeiro lugar e a importância de fazer isso para a nossa alma, para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio, para o nosso florescimento, para a nossa criatividade, né? Depois a gente vai para os sapatinhos vermelhos, que é o resgate do protagonismo feminino, da criatividade.
Aí a gente vai para o módulo 2, que eu chamo de tecendo relações saudáveis com o outro, com o grupo e consigo, amor e sexo. E aí a gente tem primeiro o Manauê, acionando o guardião interno, né? Então a gente aqui aprende como é que a gente aciona o guardião interno, esse pai interno positivo, né? Essa história é a primeira história no livro que nos apresenta esse masculino saudável. E ela também é uma história muito importante, porque ela nos ensina a força de ser dois. Que dois, gente? Consciência e inconsciente. Então, essa história é uma história que nos ajuda, que nos mostra como que a gente faz para transitar mais, né, entre esses dois lugares, né, dessa dualidade de inconsciente e de consciência. Depois a gente vai para a Mulher Esqueleto. Esse conto, ele ensina como uma alma aprende a amar a outra profundamente em 7 tarefas, né? Então, como construir relações profundas e longevas. Depois a gente vai para o Corpo Jubiloso, que é aquele que eu falei que nos ajuda a ocupar o nosso corpo com orgulho e confiança. E aqui a gente trata de quê? A gente trata de padrões de beleza reais e de autoestima feminina. O Cio, Resgate da Sexualidade Feminina. Esse é um conto em que a gente vai entender a sexualidade feminina de um outro lugar, né? De um lugar que não é só sobre sexualidade, é sobre os sentidos. E é sobre também, gente, a força do humor e a importância dessa força para a nossa sensualidade, para as nossas vivências. E depois o Patinho Feio, o encontro com a nossa turma, né? O Patinho Feio é a história do proscrito, né? É a história daquele ser que levou anos sem pertencimento, vagando, né? Até encontrar sua turma. Essa história é muito importante porque ela nos ensina sobre essa patologia do patinho feio, né? De bater nas portas erradas, e como a mulher faz para aprender a bater nas portas certas. Como a gente sabe, do fundo do nosso ser, qual a porta certa. É isso que o Patinho Feio nos ensina. E o último módulo, o despertar da heroína interior, a gente vai mergulhar nas histórias Águas Claras para restabelecer o nosso fluxo de criatividade, marcas de combate, fazendo as pazes com o nosso passado. Essa história aqui, ela também, como fala do clã das cicatrizes, né? Ela fala sobre os segredos que as mulheres guardam e o quanto isso é devastador para a nossa saúde mental. Aqui a gente vai à iniciação na floresta subterrânea, o reconhecimento da nossa força interior, é a história da donzela sem mãos, e por fim, a demarcação do território, você dona de si. Bom, gente, eu já me apresentei, né? Mas aqui tem um pouco mais de mim, se alguém quiser saber, que de repente chegou depois. Mas você também pode encontrar muito sobre mim nas minhas redes sociais. Então, eu convido vocês a acessarem meu Instagram, julianacarneiro.felicidade. E aqui, gente, eu falar um pouco sobre o valor do investimento. Então, o que vocês vão ter? Vocês vão ter um curso que custa R$ 997 e que hoje, nessa oferta especial que eu estou oferecendo, você pode adquiri-lo por R$ 399, tá? Cada módulo inclui 5 aulas gravadas, você tem um total de 14 aulas gravadas, ou seja, 14 histórias e 14 ativações de forças e virtudes humanas e práticas da ciência do bem-estar, tá bom? Você também vai receber as apresentações, ficam disponíveis lá na sua área de membro, junto com as videoaulas, e as intervenções sugeridas, as tarefas, as reflexões que a gente propõe a cada aula, tem uma série de perguntas que a gente faz a cada aula, e tudo isso também tem o diário de bordo, né, que é um material para você ir anotando as suas descobertas, os seus insights, né, desenhando, abrindo espaço para a sua arte, para a criação, né, para a expressão da sua alma.
Então, essa é a jornada. Além disso, você também tem acesso ao grupo no WhatsApp, que vai ser formado com as pessoas que se inscreverem nesse curso, aonde eu vou estar o tempo inteiro à disposição de todas para qualquer dúvida, e também vou estar a cada semana liberando um conteúdo rápido e exclusivo ali no grupo do WhatsApp sobre aquela história que vai ser disponibilizada naquela semana, como um teaser para estimular vocês a seguirem o fluxo do curso Círculo de Sabedoria Feminina. Tá? Agora, gente, eu me coloco à disposição de vocês para responder qualquer dúvida, esclarecer qualquer questão, qualquer pergunta que vocês tenham. Tá? E o link para adquirir o curso vai ser compartilhado no grupo Histórias que Curam, assim como a gravação dessa aula. Tá? Então, eu estou à disposição. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Ju, eu queria comentar, sim, eu queria comentar aqui com as meninas que eu tive o prazer de participar da Roda das Lobas, né? Foi um evento presencial que a Ju fez aqui em São Paulo, né? Essa configuração aí é um pouco diferente, mas eu queria falar que eu com certeza vou participar dessa turma, Ju, porque aquele evento foi enriquecedor, transformou a minha vida. Não é só o conto, né, dos livros, é muito além disso. A Juliana, ela consegue traduzir pra gente como usar aquelas virtudes ao seu favor. Então, é muito mais do que enriquecedor. Vale muito a pena, meninas. Eu com certeza estarei nessa turma, Ju. Obrigada, querida. Obrigada, Daphne. Gente, então é isso, tá? Eu estou à disposição. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Lia, quer falar? Pode contar comigo, Ju, também vou estar nessa turma. Legal, amei, incrível. Então tá, meninas, eu acho que a Ana não pode falar, a Roberta me falou que está no trabalho. Quem quiser pode me contactar através do meu WhatsApp, que está lá no grupo Histórias que Curam, tá bom? Ótima noite para todas, muito obrigada pela presença e atenção de vocês. Como eu disse antes, eu estou à disposição. Espero que a gente se veja em breve. Beijo, boa noite, obrigada. Beijo, boa noite, Ju. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau.